depressa, a ponto de trazer o morto à vida. Quando a pedra foi revolvida, Jesus disse: Lázaro, vem para fora. E ele saiu envolto em panos como uma múmia, e Jesus declarou: desatai-o e deixai-o viver, deixai-o ir. Então, que fé é essa que em tempos de dificuldade, que nós podemos chamar os tempos de sufoco, ou em tempos vindouros que podemos chamar de tempos de esperança, faz acontecer o sobrenatural, o extraordinário? Primeiro, nós precisamos adjetivar, qualificar essa fé. Não é uma fé qualquer, é uma grande fé. Em outra passagem também no Evangelho de Mateus, agora o capítulo é o 15, verso 28. Mateus 15, 28. Novamente Jesus responde a alguém, e ele diz: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a filha foi curada. Grande fé. A fé que produz um milagre extraordinário. Então nós precisamos ter essa grande fé. Trabalhar para que ocorra. Buscar este acontecimento. Viver por ela. Em Gálatas capítulo 2, verso 20, texto que eu amo, gosto muito, porque revigora-me. Quando Paulo fala sobre sua vida no Senhor, ele diz: olha, eu não vivo mais para mim mesmo, já estou crucificado com Cristo. E olha como que ele diz que é essa vida. A vida que eu agora vivo, eu vivo na fé no Filho de Deus. Repita comigo: a grande fé é a fé no Filho de Deus. Levante suas mãos e diga assim: Jesus. Amém, irmãos? Não pode ser uma fé qualquer. É uma fé qualificada, direcionada. Não é uma fé dirigida a nenhum outro. Até porque a palavra de Deus fala em Atos 4,12 que nenhum outro há salvação, pois nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então a nossa fé é uma fé dirigida, exclusiva em Jesus, no Deus salvação, no Deus que muda a vida do ser humano, a ponto de ser tão poderosa a sua intervenção, que a história da humanidade é dividida em antes de seu convívio conosco, antes de Cristo e depois de Cristo. Uma vida antes de Cristo, antes da fé, é uma coisa. Pode ter fé em qualquer outro Deus, em qualquer outro que leve nome de santo, mas não é a fé em Jesus. A fé em Jesus é a fé sobrenatural, é a grande fé. Filha, se você tiver fé, Jesus várias foram as vezes que Jesus falou isso. Tiveres fé. E em vários momentos em que a fé foi executada nele, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Vá em paz, a tua fé fez acontecer. Agora, além de ser uma grande fé, fé que enfrenta esses tempos tenebrosos, ela tem que ser uma fé visível. Estou qualificando a fé, tá? Grande fé e agora uma fé visível. Olha o que diz a palavra de Deus também no Evangelho de Mateus. Agora o capítulo 9, verso 2. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado em uma maca. Agora, preste atenção na palavra. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados
estão perdoados. Agora, olha que fantástico isso. Jesus viu a fé que eles tinham. Repita comigo: fé visível. As ações da vida, as práticas evidenciam, demonstram, deixa claro a existência de fé. E aí, podemos dar alguns exemplos para ajudar melhor o entendimento. Uma pessoa fiel a Deus, em sua vida financeira, é visível, porque faz um esforço de entregar ao Senhor a parte que lhe cabe. Como a palavra descreve em Malaquias capítulo 3, verso 10. Trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro, ou da tesouraria, para que haja mantimento na minha casa. Agora, o grande fantástico depois disso tudo é que a fé visível, você realiza o ato, que para muitos em tempos tenebrosos, em tempos difíceis como esse agora, loucura, está enriquecendo o pastor, está enchendo o bolso das pessoas que estão lá. Esses dias mesmo recebi uma ligação do pastor que ora por mim. É uma inspiração, pastor Gildo Vasconcelos, que é meu discipulador, na minha mentoria de avanço espiritual, no que diz respeito a ganhar almas para Deus. E ele diz para mim: olha, meu filho, você me inspira, porque você não precisaria estar na frente de nada disso. E é verdade, não precisaria. Eu tenho profissão. Para quem não sabe, queridos, antes de ir para o seminário, eu estudei muito. Quando eu fui para o seminário, eu era um profissional técnico, tanto na área eletrônica como de eletrotécnica, e eu exercia a minha profissão de técnico em eletrotécnica na época, em automação bancária. Trabalhava em automação de bancos. Quando lançou o banco 24 horas, eu ficava, você não conhece isso, que não é da época de vocês, mas existia um negócio que ficava na cintura, um bipzinho, que ficava apitando. Às vezes eu estava de madrugada na minha casa, aquilo apitava, eu saía para consertar os bancos 24 horas, das máquinas ainda Fujitsu japonesa. Deus me deu a minha profissão naquela época. Se não bastasse isso, depois o Senhor foi me qualificando, cheguei a ser professor, dei aula em faculdade e advogado. Não necessito, irmãos. Não porque eu não queira, mas porque Deus decidiu me fazer assim. Então eu posso pregar com muita liberalidade, mas muita mesmo. E foi isso que ele disse para mim: Robson, isso me inspira, porque você não precisaria estar gastando a sua vida no ministério, mas você decidiu fazer isso. Deus abençoe a sua vida. Você vai ter um ano diferenciado. Eu falei: pastor, mesmo com todas as dificuldades, nada me faltou. Deus é soberano. E quem vive conosco de perto sabe o quanto nós somos despreendidos à causa. Quem nos conhece pode emitir algum tipo de entendimento acerca, isso não tem problema. Não conhece, não sabe, mas Deus tem nos dado a oportunidade de viver, queridos. E aí, com autoridade nisso, eu digo a você: realize a fé no Senhor, não negocie isso. Deus pode mudar a sua história financeira do que foi 2021 para um 2022 prosperado. Pode mudar. Emprego, Deus tem para você. Negócio, Ele abre porta para você. Mas não seja fiel só no limite. Seja fiel em tudo, 100%. Em presença, em participação ativa,
em fidelidade no Geavite, na célula, em parceria no reino de Deus. Priorize a causa antes de si. E aí Paulo fala isso, que é o texto que eu amo. Eu não vivo mais para mim mesmo, mas Cristo vive em mim. Tem que ser assim. É a fé visível. Mas fulano de tal não sai da igreja. É a fé visível. Fulano de tal, olha, não para de dar glória a Deus. É a fé visível. Ele está o tempo todo dizendo aleluia e glória a Deus. É a fé visível. Está em todas. Será que não é hora de dormir? Não é hora de ir para casa? Não é hora de passear? Não é hora de viajar? É a fé visível, meu amado. E outra coisa, a fé visível não é o que as pessoas veem em você. O que importa não é o que o mundo vê, mas o que Deus sabe de você. Aí é que é o negócio. Porque quem viu aqui não foram os judeus, não foram os discípulos, não foi a multidão. Talvez a multidão estava até incomodada daquele telhado estar abrindo em cima deles lá. O dono da casa: vocês estão destruindo minha casa, o que vocês estão fazendo? Mas Jesus viu o sobrenatural. O que Jesus está vendo de você? Ele está enxergando fé na sua vida? Como profeta de Deus, meu querido, minha querida, eu me sinto aqui exigido do Espírito a pregar a verdade para você. Ou você é ou não é. É muito lindo vermos no dia 31 de dezembro 22 horas para o templo, para pedir a Deus bênção para o ano, mas seja fiel o ano inteiro. Deus vem buscar um povo 100% seu, todo seu, escolhido e de boas obras, visível. Tem que ser visto em você a fé. E quem aprova-nos é o Senhor. Procura apresentar a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15 foi o que Paulo falou a Timóteo. É o que Deus espera de nós. Além da fé, tem que ser grande. Porque nós precisamos sonhar grande, avançar para grandes feitos, ganhar pessoas para Deus, sim, ser visível. Deus vê em você o cumprimento dos desafios. Ela precisa também ser uma fé firme. Estou qualificando a fé ainda. Precisa ser uma fé firme. Nós não podemos ser inconstantes. Ora abençoado, ora encarnado, cheio da carne, né? Cheio de desejos pecaminosos. Ora de fé, ora sem fé, incrédulo. É só as coisas darem uma titubeada que já sai praguejando. Olha o que Pedro fala em sua primeira carta à igreja, no capítulo 5, verso 9, que são as cartas de Pedro, são chamadas cartas gerais, foram enviadas a todas as igrejas de sua época. 1 Pedro, capítulo 5, verso 9, olha o que ele diz: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Repita comigo: firmes na fé. É o que Deus espera de você. Não dá para ser mais ou menos. Ora está bem, ora está mal, ora está lá em cima, ora está lá embaixo. Gente, eu acabei de falar aqui no início do tempo aqui, da mensagem, e eu estou falando sobre tempo de fé avivada. Fé avivada é a fé ativa, viva o tempo inteiro. Tem gente que precisa ter a fé reavivada. Quem precisa ter a fé
avivada porque a fé estava viva e morreu. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Meu querido e minha querida, a pandemia, a palavra pandemia, quer dizer que ela está no mundo inteiro. Não há diferença entre rico e pobre, em quem tem e quem não tem. Deus permitiu que a Covid-19 tomasse conta do mundo inteiro. Enquanto estamos aqui, tem gente morrendo nos hospitais por Covid-19. Graças a Deus que as coisas ainda diminuíram um pouco, depois da vacinação, que tem gente que ainda não acredita. Tem gente para tudo, gente. Tem incrédulo para tudo. Incrédulo para tudo. Esse dia eu estava compartilhando com um pastor, ele falou assim, não vou tomar vacina. Eu falei, Deus te abençoe e te salve. Eu tomei todas. Não me fez nada. Eu só um desconfortozinho. Glória a Deus, que eu quero continuar pregando. Mas tem gente que quer morrer mais rápido. Tem gente que morreu querendo a vacina, não teve oportunidade. A questão é que a igreja de Cristo no mundo inteiro está sendo testada. Nós estamos em um tempo de mudança de paradigma histórico de convivência. Isso todos vocês já estão sabendo que é a TV, a internet. Hoje, mas nem quase pessoas não assistem mais TV. O negócio tudo é internet. Até a TV se tornou transmissora do que a internet transmite, que são os streamers. Todo mundo. Você já sabe uma mudança de paradigma. Tudo nisso. E daqui a pouco, isso vai estar aqui dentro. Ninguém vai precisar nem de pôr a mão. Não é invenção do pastor não, tá, gente? Está na televisão. Já começou a vir para cá, ó, no óculos. Já tem um óculos, que você só pisca o olho e ativa. Agora, daqui a pouco, vai estar aqui dentro. Aqui dentro, não sei aonde vão colocar. Se no pulso, a testa, e aí fica para aqueles que estão preocupados com a escatologia. Eu não estou nem aí preocupado com o que vai acontecer no Apocalipse, porque quando o Apocalipse chegar, eu já estarei nas bodas do Senhor Jesus. Porque a igreja vai estar nas bodas do Cordeiro. Agora, quem está preocupado com o Apocalipse aí, está preocupado de anticristo, quem ficou, quem não ficou, fica aí. Fica aí. A fé firme faz-nos viver na esperança do arrebatamento. Jesus está voltando, e quando Ele voltar, no abrir e fechar de olhos, nós encontraremos com Ele nos ares. Nosso papel como igreja, como filhos de Deus, pregar e viver a palavra, não só tê-la, hoje não mais nisso aqui ultrapassado, mas aqui em um aplicativo, mas é preciso que esteja escrita nas tábuas de carne do teu coração. Salmo 119, 11, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Porque tem gente que entra, vê as escrituras aqui no aplicativo da Bíblia, aqui no celular, e no mesmo aparelho, ele acessa o indevido. O indevido, hoje, pode-se dizer que para cada um é relativo. Vai na relatividade. O sábio Salomão, ante isso, falando de que a fé é preciso ser uma fé firme, ele diz, viva a sua vida. Está lá em Eclesiastes capítulo 12. Fique à vontade. Faça o que você quiser. Mas saiba de uma coisa, de todas estas atitudes, Deus lhe levará a juízo. Quem tem a fé inconstante é aquele que precisa ser reanimado, precisa ter uma performance na igreja,
Precisa acontecer um milagre extraordinário. Em alguns casos, Deus precisa providenciar, como na época de Elias, que fogo desça do céu. Como na época do povo de Israel, que se abra o mar. Como na época dos discípulos, que um cego enxergue. Ou na minha época, ainda quando criança, quando vi uma pessoa paralítica largar as muletas e sair andando, gritando, passar a mão nos olhos e dizer: eu estou enxergando. Ou acontecer como aconteceu comigo, dentro de uma UTI, onde os médicos disseram: é morte cerebral, confirmada, não tem mais oportunidade. E aí nós oramos dizendo: Senhor, o Senhor pode trazer a vida. E quando acabamos de orar, o sinal fez pip, 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 e a pessoa voltou a viver. O mesmo Senhor lá do passado, Ele é o mesmo ontem, Ele é hoje, e continuará sendo em 2022 e para sempre. O problema não é Deus. Ele é firme, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo agora, Ele será o mesmo em 2022 e será para a eternidade. O problema somos nós. É que ontem, antes da pandemia, eu era até compromissado com a causa. Pelo menos achava que era. Passou o tempo da dificuldade, fomos para o online. Ninguém pode estar reunido mais. As pessoas podem morrer. Pessoas estão morrendo. Pessoas estão perdendo emprego, empresa fechando. Desce a ladeira. E alguns não desceram não, despencaram. Outros se jogaram de cabeça dizendo: é melhor esquecer esse negócio. E estão assim até agora. Mas Deus está lhe dando uma chance de reavivar. Eu estou pregando a mensagem nessa noite de tempo de fé avivada, para aquele que é ativo, vivo, não é titubeante. Mas se tem alguém titubeante aqui hoje, Deus te trouxe aqui para te dar um cajado. Ou você acerta a sua vida, ou você vai pagar o preço. E não é um preço qualquer não. Aquilo que você temia, lhe acontecerá. Profecia, Deus me manda entregar agora. Você que está ouvindo sabe, Deus está falando com você. Só para você ter ideia, eu não estou chegando ninguém aqui, tá? Eu já tenho um problema de vista e não estou vendo ninguém, ainda estão de máscara. Nem sei quem é, mas Deus está falando com você e você sabe. Acerta ou o que você temia, lhe acontecerá. O tempo de avivamento, ou tempo de vida ativa no reino de Deus, é num momento difícil, queridos. No tempo em que Jezabel estava perseguindo os profetas do Senhor, Elias enfrentou os profetas de Baal e desceu fogo do céu. Mas muitos fugiram, abandonaram. E ele ficou tão temeroso também, porque não é fácil ficar só. E ele clamou ao Senhor, dizendo: Senhor, só eu fiquei. Glória a Deus, que no tempo de Elias, e eram milhares de pessoas, mas milhares de pessoas, Israel já era muito grande. Deus falou para ele assim: olha Elias, ainda ficaram 7.000. Não foi à toa que Deus falou para ele: ainda ficaram 7.000, restaram 7.000. De milhões, restaram 7.000 que não arredaram o pé, Elias. Sabe o que Deus está falando para nós, queridos? Ainda tem filhos, ainda tem filhas de Deus, ainda tem profetas do Senhor que não arredaram o pé. Tem ainda daqueles 7.000 no mundo. Tenha bom ânimo. Jesus falou: a tua fé te salvou. E na fé firme, ele diz:
há no mundo pessoas como você, enfrentando os mesmos sofrimentos, mas estão firmes na fé em Jesus. Levante sua mão aqui, por gentileza, no nome de Jesus. E diga para Deus, como está a sua fé nele? Está firme? Hã? Para aqueles que têm a fé firme, o Senhor nos exige o seguinte: aquele que perder a sua vida por amor de mim, vai encontrá-la. É isso que nós precisamos. O tempo aqui é passageiro, queridos. Repita comigo: Senhor, me revigora, me reanima, toca em mim, Espírito Santo, na minha fé, no nome de Jesus. Agora, você só vai concordar com essa oração mesmo na sua vida ao dizer assim: amém. Deus vai trabalhar com você. Ele não fica sem atender as orações. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19, para encerrar a mensagem. Mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram, e por isso, destaco de novo, e por isso, olha o que aconteceu, naufragaram na fé. Então, para que nós mantenhamos o nosso avanço no sobrenatural, e aí estamos entrando no ano da fé, aqui na Igreja Vitória, no ano de 2022, para que venhamos a naufragar, olha, é fácil, é muito fácil naufragar na fé, é só deixar de avançar, você nem precisa olhar para trás, é só parar, para com o seu barco no meio do trajeto, e as dificuldades irão trabalhar por si mesmas. Mas, para vencermos é preciso avançar, e é para frente, é com Cristo no barco. E aí, para que você possa entender melhor, eu quero trazer aqui uma passagem que você conhece, fácil mesmo, já compartilhamos muitas vezes. Foi aquela ocasião em que Jesus estava cansado e deitado no barco com os discípulos no mar da Galileia, e olha que eles eram navegadores por excelência, conheciam aquele mar na palma da mão. Eu tive a oportunidade de estar no mar da Galileia, e lá existe um fenômeno. Ao cair da tarde, por volta mais ou menos de 17 horas, se formam tempestades no lago de Genezaré. É comum. Só que naquele dia, os discípulos perceberam uma tempestade sobrenatural difícil. E interessante, porque eu estive lá, Deus me oportunou presente essa chance. E quando eu estava lá, exatamente, o guia nos levou mais ou menos neste horário, e o tempo fechou, e choveu, no meio do lago, no barco, e aí eles chamaram a atenção para esse acontecimento. Só que é uma chuva como uma chuva de verão, aquela pancada de chuva, daqui a pouco, bonança. Com os discípulos foram diferentes. Jesus cansado, deitado lá, dormindo no barco, eles entraram em desespero, porque nada que fizeram conseguiam controlar a embarcação, e precisavam chegar do outro lado, pensaram que iriam naufragar. Senhor, clamaram eles, Jesus, tem misericórdia de nós. Na minha cabeça eles devem ter pego um baldezinho, ajuda aí a jogar água para fora. Jesus, parem tudo. Intervenção no vento, intervenção no mar, repreendeu a tempestade espiritual, fez-se uma grande calmaria. Qual foi a frase de Jesus?
Por que vocês ficaram cheios de medo, homens de pouca fé? O problema de Jesus não foi na pergunta da primeira parte: por que vocês ficaram cheios de medo? Ter medo, temerosos, tocados na fragilidade, todos nós passamos por isso. O problema é a segunda parte, que Jesus não perguntou, Jesus afirmou: pessoas de pouca fé. Os que têm pouca fé naufragam, mas quem mantém a fé em tempo de dificuldade, e mantendo a fé, trata a sua cabeça, a sua mente, para enxergar as coisas, não pelos olhos naturais, mas pela fé sobrenatural, mantém a navegação e alcança o destino. Mas há ainda uma saída para nós. Mesmo você com pouca fé, glória a Deus, porque ainda há um pouquinho de fé. Porque quem tem pouca fé ainda lembra que existe Jesus. Mesmo que seja para dar a ele o balde, para ajudar a tirar a água do barco. Mas quando nós lembramos de Jesus, as coisas mudam. Quando lembramos de Jesus, Ele nos ajuda a entender o seguinte: não são vocês, não é você, não é o seu mérito, não é a sua capacidade, não é a sua formação, não é a sua condição que vai dar o resultado, a solução para o problema, mas eu tomo lugar para fazer acontecer. Quando Jesus se torna Senhor de nossa vida, nós passamos a ter tempo de fé avivada. Tudo acontece por Ele, por meio dEle e para Ele. E aí então, queridos, vitória, vitória e vitória. Quem quer vitória, levante sua mão e diga glória a Deus. Então eu convido você para ficar de pé agora. Se você quer vitória, curve sua cabeça, feche seus olhos. Põe a mão à altura do seu tórax aqui, do seu peito. E ore ao Senhor assim: Senhor, reaviva a minha fé. A fé não pode estar morta. A fé não pode estar adormecida. Mesmo que seja pouca, ela tem que estar aí. O problema é quando não tem fé. Quando temos pouca fé, Jesus ainda nos ajuda. Ele toma o lugar, Ele faz acontecer, por nós que somos incapacitados, mesmo nos achando capacitados. Senhor Deus, eu louvo a Ti pelo privilégio de compartilhar verdade do Senhor pela Tua palavra aqui essa noite. Inclusive, Senhor, com a palavra profética decisiva. Louvo ao Senhor, porque só em tempo de fé avivada é que nós podemos, Senhor, desafiadamente impor superação de obstáculos. Eu louvo a Ti, Senhor, porque o Senhor não nos permite recuar, mas avançar. Muito obrigado por ministrar a vida das pessoas aqui essa noite, esta mensagem poderosa, no nome de Jesus. Amém.